quem aí tá endividado e tá querendo sair desse perrengue, bora! Deixa eu continuar apresentando a Ellen. Ellen, vamos baixar as resistências, tá? As nossas resistências. Então vamos lá. Ela trabalha também com reiki, agora ela é uma consteladora MOS, me deu a honra de guiá-la dentro desse caminho do mundo sistêmico. E ela vai vir aqui para junto comigo tá falando para vocês sobre como que você vai se liberar dessas dívidas. Minha nossa, como sair das dívidas e se organizar financeiramente. Olha que bacana. Oi, Ellen. Boa noite. Boa noite, tudo bem, minha estrela maravilhosa? Tudo bem com você? Tudo jóia também. Que honra falar com você. Boa noite, Pri. Obrigada pela oportunidade, né? Boa noite a todo mundo aqui, né, que está presente com a gente. É um prazer estar aqui, né, nesse momento com você e com todo mundo, né, que vai participar com a gente. Prazer é todo meu, todo nosso, né, Rebeldes pela Paz. Então vamos lá, Ellen. Eu vou deixar assim para você falar. Como que as pessoas podem fazer para começar a se liberar dessas dívidas, a se organizar, sabe? O que você tem para dizer sobre isso? Bom, no primeiro momento é uma conscientização interna, né? Uhum. E realmente está ocasionando aquilo. A serviço de quê que a gente está? De algo que a gente, de repente, está cumprindo uma lealdade de um sistema anterior, ou se realmente é uma questão de uma organização que a gente está precisando de fazer, né? Um conhecimento. O interessante seria buscar um conhecimento do que é o financeiro, né? Como se organizar, como é que se deve fazer, porque esse emaranhado, ele pode vir de várias questões, né? Uma questão pessoal, até mesmo da gente mesmo, pode ser algo com antepassados, pode ser algo que a gente talvez teve um trauma em algum momento, né? E buscar esse conhecimento, né, Pri? E um caminho para se organizar. Com certeza. E, por exemplo, porque tem muitas pessoas que sabem racionalmente que precisam se organizar financeiramente e, de repente, assim, elas conseguem seguir uma planilha, mas quando elas se veem, de repente, tá tudo desestabilizado de novo. Você sabe o que poderia ser? Ou será que tem alguma forma que a pessoa pode melhorar isso? O que você tem a dizer sobre essa parte, Ellen? Eu percebo nessa situação uma autossabotagem, né? Às vezes até inconsciente, né? Uhum. Quando você começa a se organizar, quando você menos espera, ocorre algo inesperado e aquilo te tira daquela situação. Então, o ideal é se manter num equilíbrio, buscar uma conscientização de cada situação. Vamos trabalhar por etapas. De repente, se você se organizar por mês, você consegue esse resultado, essa compreensão com mais facilidade do que se você pegar e quiser já fazer algo a longo prazo. Então, a curto prazo, você consegue se organizar melhor do que se você se programar a longo prazo. Principalmente quando você está na situação, né? Até que você consiga se organizar e se equilibrar. Entendi. Porque assim, se a gente parar para pensar, faz muito sentido mesmo. Porque olha só, se a gente se organiza, pelo menos a curto prazo, é muito mais fácil da gente conseguir chegar naquele objetivo de talvez romper aquele nível que a gente ainda estava se travando, né? Porque parece que a gente tem um teto. É um teto de ganhos. Porque tem pessoas que falam assim, olha, eu recebo, sei lá, R$2.000 por mês, eu quero faturar, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil, e talvez a pessoa tenha essa dificuldade. Talvez isso já pode ajudá-la a ver que é possível a conseguir conquistar esse objetivo. Com
certeza, Pri, esse mesmo é o caminho. Legal. E você tem alguma dica, assim, para como que a pessoa pode se organizar a curto prazo? Tem alguma sugestão para eles? É muito complicado porque cada caso é um caso, mas o ideal seria mesmo uma planilha, né? Igual eu Uhum. te falei, é melhor trabalhar a curto prazo, né? Faz uma planilha de 2, 3 meses, até que você consiga ter um parâmetro melhor para que você passe essa planilha para um prazo maior, né? É assim que eu vejo. Legal, bacana. Sabe uma coisa que me ajudou muito, principalmente quando eu queria me organizar financeiramente, pode ser que já ajude. Eu falo assim que enquanto a gente não olha para a realidade, a gente não consegue se organizar, né? Então, por exemplo, de colocar no papel todos os custos, todos os gastos. Porque enquanto a gente não traz isso para a nossa realidade, a gente não tem noção de como que a gente pode melhorar essa parte, né? Verdade. Quando eu falo dessa planilha, é exatamente esse detalhamento, que às vezes Uhum. a gente às vezes se perde um pouco, às vezes é naquele gasto mínimo, que a gente não está prestando atenção, né? Às vezes, não que eu acho que as pessoas não têm esse direito, né, de um cafezinho e tal, mas às vezes aquilo cria-se um hábito, um cafezinho todos os dias, Uhum. ou um lanche todos os dias, e aquilo vai consumindo, né? Na verdade, vai se criando um hábito e a gente acaba saindo daquele orçamento, daquela programação da gente. Faz muito sentido. E não é o que eu percebo é, pessoal, também, não é a gente tirar aquilo que a gente realmente gosta, mas para curto prazo, para conseguir superar, né, ou se organizar financeiramente, é importante você ter esse objetivo de onde você quer chegar. Isso. Então, eu já vou dar uma dica também, ter foco de onde você quer chegar. Gente, isso é para tudo na nossa vida. Se não tiver o foco, dificilmente a gente consegue, né? Porque essas coisas que acontecem no dia a dia, é muito fácil a gente comprar um cafezinho, né? A gente fala, ah, não, é só um café, não dá nada, mas a longo prazo a gente tem um custo mais alto, não é mesmo? A disciplina e o foco, né? Eu acho que é exatamente o caminho inicial, né, que a gente precisa. Isso. É uma disciplina e o foco mesmo. Excelente. E quando se trata também de dinheiro, o que você já percebeu também com relação a campos sistêmicos? Por exemplo, quando uma pessoa chega e fala assim, Ellen, eu tô com alguma dificuldade de conseguir juntar meu dinheiro. O que sistemicamente você consegue perceber que poderia ser? Né? Por exemplo, você já conseguiu identificar, pode ser tanto na sua vida quanto na vida de algum cliente seu. Por exemplo, olha, já percebi que estava relacionado com a mãe, com o pai, ou alguma questão que estava relacionada à lealdade familiar. Conta um pouquinho pra gente. Essa questão da lealdade familiar, isso é o que a gente mais encontra, né? Uhum. Nessa caminhada, nessa jornada nossa. Porque, às vezes, é algo que os nossos descendentes sofreram, né? Nós viemos, a maioria de nós, somos descendentes de pessoas que viveram na guerra. Então, chegaram aqui no Brasil, como se diz, precisando de tudo, necessitando de tudo. Né? Então, vem lá de trás isso mesmo. E inconscientemente a gente traz essa lealdade e inconscientemente a gente não se acha merecedor de uma vida melhor. Por quê? Você tem consciência de que lá atrás, ou o pai, ou o avô, a mãe, ou a avó passaram fome, necessidade. Então, agora, para você ter um outro padrão de vida, é meio que um sentimento de culpa, de não merecimento, né? Então, você acaba se sabotando, na maioria das vezes, para poder cumprir essa lealdade, né? Verdade. Às vezes algum trauma, né? Existem traumas também. Às vezes alguém na infância ouviu dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é porque não presta, ninguém, o fulano ganhou dinheiro, mas não foi honestamente. Então fica aquilo no inconsciente, né? Nossa, tem um monte Muito. de
crença. Vocês já ouviram alguma, pessoal? Compartilha aqui também qual foi a crença que você mais escutou. Por quê? Uma coisa que eu escutava muito é dinheiro não dá em árvore. Que mais? Rico não entra no reino dos céus. Então, isso sem a gente perceber, a gente vai seguindo numa lealdade, sabe? Numa confiança de que é aquilo. E a Que gente é o acaba. certo, né? Exato, que é o certo, é o que a gente aprendeu, é o que os antepassados também aprenderam, e a gente tem essa dificuldade de dar um próximo passo. Por quê? É justamente nesse ponto que a gente percebe culpa. Talvez fala assim, meu Deus, eu tenho dinheiro, eu preciso gastar. E a gente não sabe de onde que vem, né? E justamente essa é a importância da gente prestar atenção nessas crenças. Verdade. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Ah lá, eu sempre ouvi isso na infância. Quem tem dinheiro é porque roubou. Olha isso, gente. Aham. Ó, dinheiro em penca é só Dinheiro não folhagem. é capinha, eu também ouvi muito isso. Pensa que é fácil ganhar dinheiro? Crença que dificulta muito minhas conquistas. Minha nossa, gente. Algo importante que eu preciso dizer para vocês também, pessoal, a gente realmente não ganha dinheiro. A gente faz dinheiro. Essa é uma grande diferença, né, Ellen? Com certeza. E a maior dificuldade, eu confesso que até eu tenho essa dificuldade ainda de separar o que é esse ganhar com esse fazer o dinheiro, né? Eu até vou deixar para você explicar, que eu acho que você tem mais conhecimento e mais clareza para passar. Claro. Mas eu percebo essa dificuldade em entender a diferença entre o fazer e o ganhar dinheiro. Sim, olha só que interessante. Então vamos lá, vamos todo mundo aprender junto. Olha lá, ó. Ó, a Marília disse aqui, ó, dinheiro não cai do céu. Aí fica todo mundo olhando para o céu, né? Mas então vamos lá, pessoal. Olha que interessante. Quando se trata de ganhar dinheiro, é como se a gente esperasse que outro nos desse sem a gente precisar se esforçar. Ganhar, a gente ganha numa loteria, certo? A gente ganha na raspadinha ali. Eu não sei como que você chama na sua terra, né? Mas aqui a gente chama de raspadinha da sorte. Então, cada pessoa tem uma forma de perceber sobre o que é ganhar dinheiro. Quando a gente fala sobre fazer dinheiro, a gente praticamente está colocando o nosso pé no chão. A gente fala, não, peraí, o dinheiro literalmente não cairá do céu se eu não me esforçar, sabe? Mas eu consigo fazer, sabe? Eu faço dinheiro. Então, eu faço meu atendimento e como uma contribuição, como uma forma de troca, vem a parte financeira. E claro, dentro dessa parte financeira, na troca entre você e seu cliente, ele não vai chegar e falar assim, eu vou te pagar tanto porque é isso. Não, não é. A pessoa vai chegar até você e ela efetua o pagamento dentro daquilo que você coloca para ele. Porque o valor que você entrega é muito maior do que o preço que o teu cliente está pagando. Entende? Então, lembra sempre, o fazer dinheiro está muito mais relacionado com os adultos. Aquele que vai e fala, eu vou fazer o negócio acontecer, farei qualquer coisa, mas faço o negócio acontecer, do que falar assim, não, eu vou ganhar dinheiro. Eu ganhei dinheiro. É como se, ao mesmo tempo, a pessoa estivesse ainda na postura infantil, esperando que alguém faça por ela. Entende? Uhum. Então, nesse Entendi. ponto, fica bem mais fácil da gente conseguir conquistar o nosso, até mesmo a curto prazo, não é? Uhum. E deixa eu ver aqui, vocês têm alguma pergunta para Ellen, pessoal? Deixa eu ver. Pri, eu passava férias na roça, meus avós eram muito pobres, mas a minha visão infantil eu achava tudo lindo, preciso limpá-la dessa crença de que ser pobre é bom. Caramba! Isso é interessante. Isso é interessante. E é uma crença familiar, né? Talvez, pessoal, olha que interessante também. Questões de trabalhar, né? Para trabalhar eu preciso me esforçar muito. Precisa ser árduo. Para ganhar o dinheiro, precisa ser muito suado. Já ouviu isso também, Ellen? A maioria, é o que eu falei, a maioria de nós viemos de descendência de pessoas que realmente trabalharam muito, né? Em todos os sentidos. A maioria na lida, né,
até manual, né? Sim. Fazenda, na agricultura, era tudo na mão, né? Então, são pessoas que realmente sofreram muito, batalharam muito. E o incrível, né? Que na maioria dessas histórias, você sempre viu uma dificuldade financeira. Por mais que eles trabalhassem, isso ainda ocorre se a gente for observar o que acontece. Às vezes a pessoa trabalha em 2 empregos. E às Uhum. vezes ela tem mais dificuldade do que aquele que está, às vezes, trabalhando meio período, Verdade. né? Então, eu acho que é uma questão mesmo de como é que você disse? A crença, né? Nós viemos com todas essas crenças, né? Que para se ter algo tem que se esforçar muito, tem que trabalhar muito, tem que suar muito, né? A gente falava era suar, né? Tem que É, suar, ganhar esse dinheiro. Meu dinheirinho foi suado. Meu pai falava, meu dinheirinho foi suado, né? Então, de alguma forma, isso vai reverberando na, na gente, né? Nos filhos, depois vem os netos, e aí daí em diante, né? com certeza. E você falou de um ponto muito interessante, né? Sobre os nossos antepassados. Você tem noção da sua origem ancestral, Tem um pouco. São os italianos, né? Vieram da guerra da mesmo. guerra também? Gente, que forte, É. que forte. O meu também, né? O meu, não, mas os meus não vieram da guerra. Os meus vieram porque literalmente perderam tudo lá no Japão. Então isso foi muito No forte. meu caso, foi a família materna, né? Os descendentes Uhum. do paterno, eu não tenho muita ideia, sabe, de como que foi. Mas a materna eu tenho certeza. Nossa, Meus bisavós vieram da guerra mesmo, né? E vieram fugidos da guerra. tudo pela sobrevivência, né? E deixando tudo para trás, histórias. Uhum. E você tocou num ponto muito interessante que é aquela ideia que a gente cria, que a gente precisa suar muito para conseguir fazer dinheiro. Você falando isso, caramba, lembrei de quando eu atendia como esteticista, mais especificamente como designer de sobrancelhas. Na época, eu achava assim que eu precisava aumentar o dia, sabe? Tipo, eu precisava ter todos os horários da minha agenda preenchidos e eu praticamente sem tempo até para comer, para eu conseguir fazer dinheiro. Só que olha que interessante, eu cobrava muito barato pelo tempo que eu fazia a sobrancelha, sabe? E isso é muito doido, porque chegava no final do dia, eu ralava demais e eu recebia pouco, porque chegava no final do mês, ainda faltava dinheiro para eu conseguir pagar aquilo que eu precisava. Nossa, olha que coisa doida. A minha história não é muito diferente da sua. Aham, Eu fui cabeleireira há 13 anos também. E é igual você falou, às vezes, chegava final de semana, então, a gente se desdobrava, né? Para poder atender todo mundo. E a gente tinha vergonha, às vezes, até de dar o preço que realmente aquele serviço realmente valia, sabe? verdade. Então isso tudo dificultou muito nessa área, né? Para a gente prosperar nessa área. Porque a gente trouxe toda essa bagagem negativa de valor, de ter que se desdobrar, né? E era uma profissão que eu amava, mas acaba que você vai ficando desgostosa, porque você não vê um retorno, você não se sente valorizada, né? E, sim, eu tenho maior apreço, sabe, por essa fase da minha vida, mas também eu pude reconhecer tudo isso e aprender muito, muito. Ah, eu também aprendi bastante nessa época. Você falou sobre isso e eu lembrei de como que eu comecei, de quando eu comecei a aumentar o preço do meu atendimento, sabe? Principalmente na transição de carreira, porque eu queria fazer isso, né? Eu não sei como foi com você, mas vamos compartilhar isso? Vamos lá. Então vamos lá, eu vou contar para você a minha experiência, você me conta a sua. O que que eu comecei a fazer? Quando eu me toquei que o preço que eu cobrava era muito barato e que não estava suprindo as minhas necessidades, pelo menos básicas, o que que eu fiz? Eu falei, não, eu vou começar a aumentar o preço, certo?
Então eu aumentei gradativamente, para também não causar aquele impacto, tanto para com o meu cliente quanto para mim mesmo. Até que chegou num ponto que eu fiz o seguinte, eu comecei a aumentar o preço e diminuiu a quantidade dos meus clientes. Aquilo começou a me dar desespero. Só que na hora começou a me dar desespero, porque diminuiu a quantidade dos clientes. E aí eu comecei a ficar com um tempo no meu dia. Aquilo começou a me preocupar. Até eu chegar e falar, não, peraí, deixa eu sentar e fazer as contas novamente. O que tinha acontecido? Eu entendi que, ao mesmo tempo que eu aumentava o preço, diminuía a quantidade de clientes, porém eu tinha mais qualidade de vida e estava na mesma quantidade do que eu fazia antes. Então, ou seja, não é que diminuiu somente a quantidade de clientes, eu estava recebendo a mesma quantia, mas trabalhando com menos tempo. Então, foi aí que eu comecei a entender que eu estava lidando com a minha própria crença de merecimento. Olha como que isso foi profundo. Até que aí eu comecei a conseguir juntar dinheiro, fazer mais dinheiro e fazer toda essa transição de carreira de uma forma mais tranquila. Por quê? Com isso eu conseguia investir cada vez mais nos meus estudos como terapeuta e automaticamente eu conseguia compensar uma coisa com a outra até eu fazer essa transição de carreira. Olha que interessante. Como que foi com você? Comigo foi diferente. Aham. Eu comecei a perceber isso, né? Aumentei um pouco, diminuiu minha clientela. E aí chegou num ponto em que eu não quis mais continuar. Tanto é que eu parei, né? E aí parei, e só agora que eu estou voltando aos meus estudos, agora que eu estou retomando essa. Em 2013 eu comecei na caminhada do autoconhecimento, mas só agora que eu estou conseguindo mesmo enganjar na área que eu quero, né? Que é a constelação familiar. Mas na época, em 2002, foi quando eu larguei, porque eu não via, assim, não tinha expectativa mais. Eu desacreditei mesmo. Com essa queda que teve, eu desacreditei. E, igual você falou, dava até desespero de pensar que a gente estava, assim, no ócio, né? Assim, parecia que tinha dia que falava, gente, eu estou aqui à toa, isso não faz sentido. Eu, no meu caso, foi diferente, eu desisti. Nossa, olha só que coisa. Nesse caso eu dei sequência, sabe? Aí o que eu fiz? Eu comecei a cobrar sobre as terapias que eu fazia. Então, comecei a fazer os atendimentos terapêuticos, em contrapartida, fazia atendimentos estéticos. Até que aí eu comecei a chegar num ponto em que ficou elas por elas. Eu falei, não, chegou num ponto em que eu consigo me manter somente com as terapias. Porque também seria muita falta de responsabilidade eu sair de um trabalho e entrar de cabeça no outro sem ter uma noção, né? Uhum. E, tipo, com um filho para cuidar, né? Coisas dentro da nossa casa para manter. Então, Que isso. isso aconteceu comigo em 2002, Uhum. que aí eu fechei o salão, né, na minha parte, porque era eu e mais duas irmãs, elas continuaram, sabe? E aí eu resolvi cuidar da casa e das filhas. Uhum. E aí só em 2013 que eu comecei a ter esse autoconhecimento, que até então eu trabalho ainda com meu marido, né? Eu trabalho com meu marido. Mas na questão de ter essa conscientização sobre tudo isso, iniciou em 2013. Quer dizer, eu já tinha largado o salão, já tinha, o quê? 11 anos. 11 Uhum. anos. Olha só que interessante, pessoal. A gente sempre precisa prestar atenção numa coisa, então. O quanto que todos nós temos crenças que a gente precisa dar um passo de cada vez para literalmente a gente entender que nós temos um nível de merecimento interno e que a gente pode dar um passo de cada vez dentro da nossa própria limitação. Do que a gente chegar de uma vez e falar assim, é um exemplo só. Por exemplo, eu vou sair de R$ 50 no meu atendimento e eu vou lá para R$ 1.000. Calma. Será que você terá suporte emocional para conseguir lidar com tudo isso? Né? Então a gente precisa começar a prestar atenção dentro desse limite. Inclusive, no Clube da Leitura Sistêmica, eu não sei se está Tem acompanhando, Ellen. dias que sim, hoje eu não estive. Teve um desses
esses dias que falamos sobre isso, sobre essa limitação que nós temos e que nós conseguimos ampliar um pouquinho dentro dessa limitação, onde nós damos um próximo passo para um lugar maior, sabe? Então, dentro dessa limitação, é importante que todos reflitam agora. Você quer sair das dívidas, você quer se organizar, mas primeiro, qual é o seu teto? Quanto que o seu corpo, você aguenta receber, sabe? Financeiramente falando, pelo seu próprio serviço. Eu penso que dessa forma vai ficando mais fácil e a gente consegue ter um melhor e maior foco de onde queremos chegar, né? E assim, equilibra as coisas, né? O equilíbrio é essencial nessa hora. Porque você tem que ter uma consciência do é, que você tem a capacidade e assim, e que você tem o merecimento, sim, mas a capacidade que você tem para aquele momento, né? Então, aí cabe um pouquinho de humildade, né? Como é que a gente pode... consciência e humildade, né? Aí traz esse equilíbrio entre a capacidade, o merecimento, a condição que você está naquele momento, se você realmente está pronto para aquilo. Uhum. Nossa, você disse tudo. Humildade. Gente, é sério isso mesmo. Porque olha só, se você parar para pensar, também requer humildade da nossa parte de reconhecer que a gente também pode dar um passo de cada vez na nossa vida. Que a gente pode fazer um pouquinho só diferente do que foi lá no passado, talvez com a gente quando éramos pequenos, talvez com a história que foi com nossos pais ou os nossos avós, bisavós, independente de quem seja esse antepassado, a gente consegue entender que a humildade ela cabe nisso também. Porque às vezes a gente, tá certo que a gente vai um pouquinho com raiva de falar cansei, cansei, mas não é esse cansei de querendo culpar os antepassados, mas a gente age naquela má consciência de fazer diferente, né? Porque se você for conforme o jeito que você vai com aquele ar de superioridade, né? E nem sempre esse lugar de superioridade é ele que vai te levar para o lugar certo, né? Equilibrado, para o resultado que realmente você está pronta para ter, né? Porque a gente tem que reconhecer assim, até o conhecimento. Qual o conhecimento que eu tenho em relação a isso? Esse conhecimento que eu tenho é o suficiente para me colocar esse preço X? Será que realmente é compatível com o conhecimento que eu tenho nesse momento? Uhum. Interessante, interessante que você diz. Lembra, esse tempo atrás eu falei sobre a gente ter coragem de pagar o preço para a gente sair da situação que a gente se encontra. Inclusive, eu estava conversando com uma das estrelas Moss, que é a Flávia Tramontina. Falei, nossa, Flávia, olha que interessante. Conforme a gente aumenta, como que a gente aumenta esse nível de merecimento? Por exemplo, se você fala assim, eu vou investir no meu conhecimento para oferecer o melhor para o meu cliente. Quando você investe, você vai colocar o preço X ali do seu dinheiro investindo nesse conhecimento para oferecer o melhor para o outro, certo? Automaticamente, o preço que você investe e dentro, né, desse lugar, dentro de formação, dentro de curso, dentro de mentoria, você começa a ampliar também o seu nível de merecimento. Porque olha que doido que fica. Você fala, gente, eu investi X, eu mereço receber pelo que eu investi. E assim a gente consegue fazer praticamente uma troca. É aí Isso que entra o mesmo. equilíbrio. É. Incrível. Mas pode falar, A gente também crescer e contribuir, né? Porque aquilo que você aprende, você contribuir, você dividir com o outro, isso tudo também, de uma certa forma, mostra o seu merecimento. Ele te traz aquele retorno. É incrível, mas é automático isso, né?
quando você consegue contribuir, dividir aquilo, assim, o resultado vem, parece que tudo na mesma proporção, então não precisa da gente desesperar, né? Vai com calma, um passo de cada vez, um dia de cada vez, e as coisas vão acontecendo. Nossa, demais. E sabe uma coisa que me veio agora? Numa das mentorias que eu fiz, que inclusive meu mentor é o Everton Gonzaga, tem lá, dentro da imersão, uma imersão com ele, para você trabalhar a sua questão financeira. Eu não sei se você chegou a ver, Ainda não. mas ele chegou para mim e falou assim uma vez. Eu falei, nossa, eu falei, Everton, eu quero tanto resolver minha questão financeira. Ele só olhou para mim e falou assim: você tem coragem de olhar de frente para suas dívidas? Olha isso. É uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão simples, que eu parei e fiquei assim. Eu falei, gente, será que eu tenho coragem? E aí eu percebi que dentro de mim, ao mesmo tempo que eu queria sair das dívidas, eu tinha medo de olhar para as dívidas. Olha que coisa doida. Mas aí eu acho que já vai lá nas nossas crenças, né? A vergonha, o medo, Exato. sabe, a culpa, Exato. sabe? Isso tudo nos trava, né? E por isso que é importante o autoconhecimento, porque você tem que se preparar para olhar para tudo isso. Exato. Conhecer tudo isso, porque quando você olha, reconhece, aceita, encara o caminho para encontrar a solução, ele vai clareando, ele vai acontecendo. Nossa, e você disse uma coisa assim que é isso. Por exemplo, na hora que você encara, olha que interessante, pessoal. Quem tem dívidas, não tenha vergonha de renegociar suas dívidas. Lembra disso. Então, sabe, escrevam para vocês encarar a dívida de frente. Por exemplo, a Ellen citou uma coisa muito interessante, a vergonha. Porque a gente vai acessar todas aquelas histórias. Nós vamos lembrar de inúmeros fatores. E aí, quando você consegue encarar isso de frente e renegociar diretamente com aquele que você está ali devendo, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Aí você vai falar, nossa, Pri, mas é ruim. Mas, gente, é mais fácil para você conseguir resolver sua questão. Mesmo porque o que a gente sempre viu e vê ainda é uma exclusão muito grande de quem é devedor, é um mal pagador. Então, essa pessoa geralmente ela é excluída. Então, aí o medo de você ser excluído, de você ser rejeitado. Então, é um movimento que vem lá de trás também. Porque Sim. foi isso que a gente aprendeu, né? Nossa. Era vergonhoso passar por uma situação dessa. Uhum. Então, acaba que é uma cobrança interna, a crítica interna, o julgamento interno começa por nós. Sim, Por nós. exatamente. Aqui estão perguntando em que sentido olhar para as dívidas. Na prática é o quê? Gente, na prática é você colocar no papel quem eu devo, fulano, ciclano, beltrano, tarará. É isso, olhar para as dívidas e depois entrar em contato com essas pessoas e negociar com elas. É o primeiro passo, é super óbvio, mas é fundamental para começar. Deixa eu ver aqui. Se tem perguntas, barbaridade, sei o que é isso hoje. Essa sou eu. Eu tenho coragem, só não tenho grana. Então, nesse ponto, o que você fala para ela, Ellen? Ela falou que ela tem coragem, ela só não tem grana. Então, eu coloco tudo que a gente está falando aqui, a gente está pontuando só a questão mesmo das dívidas, mas isso cabe, gente, para qualquer situação da vida. Todas elas a gente precisa de olhar para ela. Então você fala assim, eu olho, mas eu não tenho dinheiro. Aí é se organizar. Se você está olhando, se você está reconhecendo, qual o primeiro passo que você pode dar? A gente falou no começo aqui da live a respeito de fazer planilhas a curto prazo. Então tenta. Vamos supor que a sua dívida aí seja de R$1.000. Se programe para pagar R$20 que seja por mês. Pelo menos você já está resolvendo e buscando uma solução para essa situação, né? Eu vejo
por esse ângulo, eu penso assim, né? É uma dica que eu te dou. Eu não sei, eu não prestei atenção qual que é o nome da pessoa, mas é uma dica que eu dou. Não, não desespera. Olha e se organiza. E faça, dê um passo de cada vez. Pode ser pequeno. Você não, talvez você não vai ter condição de se programar para pagar isso em 5 meses, mas você se programa, ó, durante 6 meses eu pago 20, daqui 6 meses eu começo a pagar 50, e quando você menos esperar, você já solucionou esse seu problema. Tem uma outra coisa muito interessante que, inclusive, foi o Everton que falou. Comece pelas dívidas menores, sabe? Porque isso traz mais facilidade e você começa a trabalhar internamente também sua própria confiança de falar, gente, isso daqui eu dou conta, sabe? Isso daqui eu consigo. E isso é Vai uma... diminuindo os credores, né? Vai diminuindo os credores. Isso, porque aí diminui os credores a curto prazo também, e você consegue trabalhar todas essas outras questões, tipo, renegociar todas as dívidas, de uma forma muito tranquila. Deixa eu ver aqui. Eu sempre me enrolo com tudo que é imposto, tudo atrasado. Eita! Eu casei, mudei para outro estado, voltei para minha cidade com dívida, mas eu conversei com todos, eu consegui pagar todos, todos ficaram muito admirados pela minha honestidade. Olha isso, é verdade. Como as pessoas elas se sentem felizes e pode ter certeza que você que conseguiu chegar e negociar dessa forma com clareza, nossa, essa pessoa sempre vai ter portas abertas para você. Deixa eu ver aqui. O pessoal está perguntando aqui o seguinte, o Ellen. Como negociar sem ter dinheiro? Ué, gente, se programando, né? O que você fala, Ellen, para Não, eles? foi exatamente isso que eu falei. Primeiro, que essa postura de você chegar no seu credor e esclarecer sua situação e ele perceber que você tem essa intenção de quitar e resolver essa situação, vai te aliviar muito. E ele também vai te olhar com outros olhos. É melhor do que todos os dias ou todo mês ele ficar te ligando. E aí, que a cobrança também incomoda muito e vai criando um sentimento de impotência, de como é que eu vou, tipo, invalidez, sei lá, parece que a gente se sente pequeno demais, né? E então, se você se programa, se organiza com essas pessoas, igual eu e a Pri falando, a Pri ainda deu até sugestão de pegar tem as dívidas, que as dívidas são menores, conversar com eles, tentar negociar, porque é o caminho que a gente tem para buscar essa solução. É esse o caminho, é olhar e qual que é a sua possibilidade? Vamos supor que você, então, não tem dinheiro. Não, você não tem hoje. Então, se programa e fala, fulano, daqui a 2 meses eu já tenho programação para iniciar esse pagamento. Eu vou te dar X durante 6 meses, depois de 6 meses eu te dou mais X, porque aí você vai se programar e essa pessoa que está te aguardando também vai se programar diante daquilo que você propôs para ela como uma segunda opção de quitação de dívida. Então, as coisas vão fluindo e vai criando uma solução de ambas as partes. Ele não vai ficar te cobrando, que aquilo também é pesado para a gente. E vai, devagarzinho, tudo vai resolver. Olha, a Audrey também falou uma coisa super legal, que a Audrey é uma das alunas nossas. Ela falou assim, comece acertando pelo que traz mais juros e vai se organizando até sair das dívidas. Olha que legal. Essa também é uma dica muito legal. O pessoal já vai anotando aí, sabe? Lembra, o dinheiro, ele sempre quer ficar com quem se esforça para ter. E dentro desse... Eu não conseguia entender isso, sabe? Até eu começar a viver esse processo. Então, por exemplo, todos os esforços que você faz hoje, o seu dinheiro, ele quer voltar para você, ele quer vir para sua mão, ele quer crescer com você. Só que às vezes você se paralisou ali no passado. Às vezes você olha e pensa assim, mas como que eu vou me sentir feliz de ter o dinheiro se meus pais não puderam, se as pessoas, os meus antepassados não puderam? Então,
quanto mais você começa a se abrir e dizer assim, sim, eu posso, tudo que os. Olha isso, ó, uma dica super legal. Se você falar assim, tudo aquilo que os meus antepassados não puderam receber, eu recebo. Olha como que isso traz força, não traz, Ellen? Um mantra muito forte. É, muito forte. Isso é forte. Vocês podem fazer esse movimento também. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta para Ellen, pessoal? Quando o dinheiro vem e só dá para pagar as dívidas e o dinheiro some, tento guardar para algo maior. Sempre aparece uma coisa, carro quebra de alguma forma, vai embora. E aí, você tem alguma coisa para falar para ela, Ellen? Então, aí já entra essa questão da lealdade, né? A gente está repetindo algum padrão. Tem alguma coisa aí que você precisa de olhar, né? Com muita atenção e tentar perceber onde é que está essa repetição de padrão. Na maioria das vezes, isso é repetição de padrão e a gente vai se sabotando, né? E vai sempre surgir alguma coisa. Às vezes, naquele mês em que você se organizou, aparece o cachorro adoece, o menino adoece, o pneu do carro estoura, alguma coisa vai acontecer. Então, é importante estar olhando para essa questão da energia, dessa lealdade, dessa questão do sistema mesmo, do seu sistema. É muito importante olhar isso. Sim. Porque isso acontece muito no período em que a gente está passando por uma dificuldade financeira. Na maioria das vezes, você vai encontrar a resposta dentro do seu sistema, que é uma repetição de padrão e precisa de ser olhado. Gente, isso é muito profundo que a Ellen está falando. Uma vez eu fiz um atendimento e o cliente ele não sabia por que que ele não conseguia ter dinheiro. Ele falava, gente, ó, eu trabalho, eu faço as coisas, eu recebo bem, só que da mesma forma que chega, vai embora. Ele falou assim, eu não sei o que que eu tô fazendo, gente. Ele falou assim, é um dinheiro bom que eu consigo me manter tranquilamente, só que o negócio não fica. Quando a gente foi olhar para dentro do atendimento dele, olha o que que tinha ficado claro, gente. Quando ele era criança, o irmão dele ficou extremamente doente e ele precisou fazer uma cirurgia para não ficar paralítico. E com isso, a mãe e o pai dele eram bem de situação financeira. Só que o que eles fizeram? Eles queriam tanto que o filho se recuperasse que eles fizeram uma promessa. Fizeram uma promessa, acho que para um santo, se não me engano. Olha como que isso foi muito profundo para esse meu cliente. E aí, ele começou ele via os pais, sabe, fazendo tudo. Então, o que que aconteceu? Chegou no ponto em que o pai e a mãe tinham vendido tudo que eles tinham e deram esse dinheiro para conseguir fazer a cirurgia do filho. Só que aí, esse filho mais velho, ele não conseguia voltar os movimentos. Então, era como se inconscientemente esse meu cliente, que é o irmão mais novo, ele tinha que continuar pagando aquela promessa pelos pais. Então, inconscientemente, todas as vezes que ele tinha dinheiro, ele falava: não, eu preciso pagar para que algo se movimente. Então, ou seja, esse dinheiro ele fazia de tudo para desfazer. Mas era muito inconsciente. Quando ele entendeu, ele falou: gente, a dívida já foi paga. Né? Tipo, agora meu irmão tá bem, ele, né, falta alguns movimentos, mas meu irmão tá bem. Então é isso. Quando ele entendeu, aí ele parou de se auto-sabotar financeiramente. Profundo isso, né? Muito, muito. Isso acontece muito. Se a gente, assim, a gente já colocar um caso ou outro, tudo bem, mas a gente precisa de olhar cada campo individualmente, porque você pode ter certeza que aonde está acontecendo essas situações é uma repetição de padrão. Sim. Aqui, ó. Reconhecer onde está a repetição ou a lealdade, seguir fazendo algo de bom, um pouquinho diferente do passado. Exato. Exatamente. Isso mesmo. Aí entra de novo aquilo que a Ellen disse, com humildade. Só com humildade a gente vai conseguir, né, Ellen? Com certeza. Tem que olhar com o coração aberto, aceitar que a situação aconteceu e que tudo pode, sim, tem solução,
né? A gente não tem dúvida de que tem a solução, mas é olhar com humildade, sem vergonha, sem culpa, sem medo, sabe? Abrir o coração mesmo e fazer um movimento para que aquilo flua de forma diferente, né? Que a gente tem essa capacidade, todos nós temos essa capacidade de olhar para trás, reconhecer, agradecer, honrar e seguir em frente. E a partir do momento em que você está pronto para você seguir em frente, com certeza tudo vai fluir diferente, porque aí você vai fazer as coisas do seu jeito, né? Com a sua condição, com a sua capacidade. Isso. Você não vai ter que estar respondendo mais nada por ninguém. Exatamente. Mas olha só para vocês poderem anotar aí também, tem um processo interno que vocês podem entender melhor. Nesse processo interno para você entender que o dinheiro ele está extremamente relacionado com o emocional. Eu falo todas as vezes, eu não vou me cansar de repetir, eu vou sempre bater nessa tecla. O dinheiro é emocional. E lembra, tudo aquilo que aconteceu no passado, e você falou assim, o problema é o dinheiro. Gente, o problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi o quê? As pessoas que não sabiam lidar com o dinheiro. Olha que doido. E o nosso inconsciente é tão assim para a gente conseguir mostrar o quanto a gente ama as pessoas da nossa família, que inconscientemente a gente prefere colocar a culpa no dinheiro do que a gente falar, olha, meu pai não tinha uma boa administração, minha mãe não tinha uma boa administração. Olha como que isso é profundo, não é? E assim, dinheiro é energia, né? Pura energia. E é uma energia muito boa. Só que a gente aprendeu que essa energia tem um monte de pontos negativos, e isso não é verdade. Então a gente precisa de desconstruir isso dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e ver que o dinheiro é uma energia muito boa, né? E reconhecer isso e ver a nossa capacidade de fazer esse dinheiro. Reconhecer que nós somos capazes de fazer esse dinheiro. Com certeza. Não, e olha que engraçado. O dia que vocês fizeram lá a enquete de qual o assunto que vocês gostariam hoje, lá dentro do Núcleo Moss, a Julie chegou e falou assim, nossa, olha que legal, o pessoal estava aqui entre sair das dívidas, falar de dinheiro e depressão, né? Nossa, o pessoal ficou super animado que vai falar de dinheiro. Eu falei assim, olha só. Falei, ó, não existe depressão que resista ao dinheiro. Porque olha só, com dinheiro vem a alegria e vem vida. Não é verdade, gente? Todo mundo quando fala assim, nossa, eu tenho dinheiro na minha conta, que beleza, sabe? Todo mundo fica feliz. Então, por que que cargas d'água, todas as vezes que for lembrar do dinheiro, quer pensar com tristeza nele? Lembra disso, o dinheiro acompanha com a alegria. Ah lá, a Júlia aqui falou mesmo, eu tô aqui para comprovar. É isso, sabe? Gente, não tem, sabe? O dinheiro, ele está a serviço da vida, ele está a serviço da sobrevivência. E a mesma forma que você olha para o dinheiro, se você olha, vamos supor, eu tô aqui, vamos supor que você chega perto de alguém e essa pessoa tem muito medo de você. Você fala, gente, mas eu não vou fazer mal para essa pessoa. Eu tô aqui porque, sei lá, eu tô simplesmente feliz de estar perto dela, mas eu tô causando medo. O que que você vai fazer, Ellen, nessa hora, se você percebe que você tá gerando medo em alguém? Você acaba recuando um pouco, né? Não tem jeito de se aproximar. Exato. A mesma coisa é o dinheiro, né? A mesma coisa é o dinheiro. Olha isso. Então, assim, aí vamos pensar numa outra coisa, então, pessoal. Vamos supor que está tendo uma festa na sua casa e você tá lá super feliz dando a festa. De repente, imagina que o dinheiro é seu convidado. Como que você recebe esse dinheiro? Aí, ele é seu convidado. Onde que você guarda o seu dinheiro? Você coloca ele em qualquer lugar? O
que você vai fazer? Você vai convidar ele para dançar com você ou você vai falar assim, ó, sai daqui que você tá me dando desespero. Só de olhar para sua cara, olha, vai embora. O que que você faz? Porque é como se a nossa vida fosse literalmente uma festa, se a gente parar para pensar, sabe? É uma festa. E quanto que a gente está aberto para que ele realmente venha para nós? Olha que interessante, pessoal. Faz sentido? Faz muito sentido, né? Colocar ele na roda, comemorar com ele, participar ele o tempo todo da festa, ou então colocar ele num canto e falar, você fica aí quietinho, porque ninguém pode te ver. Aqui, ó. Coitado, meu dinheiro só vive dentro do celular, no universo digital. Olha lá, o dinheiro me faz rir, tá vendo, gente? Não tem como. O dinheiro traz alegria, Assim. o dinheiro ele traz expansão de vida. Ele traz mais vida, porque vai trazer mais conforto para você, para sua família, sabe? Vai trazer mais tranquilidade, vai trazer mais alimento. Olha isso, se você tiver muito dinheiro, de repente você pode contribuir com outras pessoas. Vai saber quantas coisas incríveis não pode fazer aí, não é É. verdade? E você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal? Primeiro eu quero agradecer, né, a todos que estiveram com a gente aqui até esse momento, agradecer a você mais uma vez por essa oportunidade, Pri, e dizer a todos que não se esqueçam, dinheiro é uma energia, todos nós temos a solução para cada situação, viver um dia de cada vez, uma solução por vez, sem desespero, para, pensa, respira, anota, olha para essa situação, olha com carinho, olha com amor e busca uma solução. Ela existe. Não se desespera e faz tudo assim, um passo de cada vez, sem desespero. Essa é a mensagem que eu deixo para todos vocês. Observa cada detalhe, que vocês vão encontrar a resposta do porquê que isso está acontecendo e vão conseguir seguir em frente, fazendo tudo diferente. Ellen, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Que honra, obrigada. E ó, a gente continua seguindo juntas aí durante essa semana. Combinado? Com certeza. Um beijo, Ellen. Fica com Deus, viu? Amém. Tchau, tchau. Tchau.